Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e tô chegando aqui no seu sábado com dois assuntos aí importantíssimos. O primeiro, a eleição que tá acontecendo neste momento, né? Eleição online e também com ponto físico no calabouço. Apenas Júlio Brandt e Jorge Salgado participando dessa eleição. E também para falar sobre Vasco Sport, na verdade Sport Vasco, lá na Ilha do Retiro, em Recife, um jogo que o Vasco precisa muito vencer para fugir da zona do rebaixamento. A gente tem falado tanto em eleição, política, isso, aquilo, e acaba que o futebol está ficando de lado. E o Vasco hoje tem um confronto aí muito difícil que precisa vencer às 4h30 da tarde. Então, antes de rodar a vinheta, conta aí com o seu like, conta também com a sua inscrição aqui no canal. Fortalece aí o trabalho deixando aquele like que é completamente de graça. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos começar falando de eleição. Eleição que tá rolando online, né? De forma online, também com ponto físico lá no calabouço para quem quiser votar presencialmente, tem alguns computadores disponíveis lá. Mas, é claro, né? Já começou ali com alguns cenários de discórdia, né? O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, o Roberto Monteiro, esteve hoje na abertura da ata da eleição para ler uma segunda ata e dizer que essa eleição de hoje não é reconhecida pelo Estatuto. Então, o Roberto Monteiro entregou uma outra ata assinada aí por ele, por Alcide Martins, por Sérgio Romais e Rafael Landa. Nessa ata, eles davam a votação por encerrada. De toda forma, a eleição continuou e continua acontecendo lá no calabouço. Vou colocar esse vídeo aí, onde Roberto Monteiro explica o que ele quis fazer entregando essa ata hoje, assim que os trabalhos foram abertos lá na sede do calabouço. Roda aí o Roberto Monteiro. Roberto, o senhor pode explicar o que ocorreu aí? Foi uma ata de abertura e encerramento dos trabalhos. Exatamente. A abertura ela é realizada conforme o regimento interno pela mesa diretora. A mesa diretora teve diversos requerimentos a respeito da nulidade dessa eleição que está sendo ocorrida hoje aqui, e conforme faz o regimento interno, ela julga as impugnações em até 1 hora. E assim foi feito, nós julgamos todas as impugnações, foram impugnações de mais de 20 sócios, 119 conselheiros, eleitos do Clube de Regatas Vasco da Gama, mais a impugnação do membro do Conselho Fiscal que não teve acesso aos controles internos, como é facultado na lei, que assegura qualquer realização online, que são dos cadastros, procedimentos, acesso à auditoria, listagens e procedimentos de segurança. E nesse sentido, nós entendemos que essa eleição não é uma eleição formalizada, formatada nos moldes estatutários, nem como tem a devida segurança e rigidez a todo o processo que o vascaíno espera. Então, estamos declarando, conforme o regimento interno do seu artigo 14, onde julgada pela maioria da mesa, por 3 votos a 1 hoje presente contra o presidente Mussa, que essa sessão está encerrada, está por conseguinte anulada toda essa sessão pelos atos aqui apresentados nesse momento. Então, é nesse sentido, nós não estamos aqui dizendo qual é a validade de aqui ou dali, nós estamos dizendo o seguinte: apresentaram na forma do Estatuto do Regimento Interno, conforme o artigo 73, a mesa julga os requerimentos formulados. Existem requerimentos e por maioria de votos, dos presentes 3 votos a 1, entendemos que essa eleição está totalmente viciada, imaculando e por via de consequência, imaculado todo o processo eleitoral. Por outro lado, o presidente da Assembleia Geral do Vasco, o Mussa, não reconhece a ata entregue e apresentada por Roberto Monteiro e disse que a eleição continua normalmente, que a ata que vale é a ata assinada por ele por conta da decisão judicial. Roda aí o que explicou o Mussa. Roberto Monteiro fez uma ata paralela e a ata que vai funcionar é a ata do presidente da Assembleia Geral. Estou fazendo essa eleição de determinação do ministro, que deu para que isso fosse feito. Eu estou cumprindo a ordem judicial e vamos frente até as 22 horas, se Deus quiser, que tudo corra bem e que o
O Vasco precisa de tranquilidade. Infelizmente não está acontecendo isso, mas o presidente do Conselho Deliberativo não está querendo colaborar, não quis assinar essa ata, também não assinei a dele paralelo. É só isso que eu queria falar para vocês. Então é isso, né? O clima, pelo que a gente vê na internet de sócios comentando, é que o clima transcorre aí de normalidade, né? Sem muita confusão, mas a eleição começou aí com esse entrevero, vamos dizer assim, o Roberto Monteiro dizendo que ela não tem validade e o Mussa dizendo que tem sim validade, o que indica que muito provavelmente continuaremos aí com uma batalha judicial, né, durante a semana que vem para definir o novo presidente do Vasco da Gama. Mesmo que saia um vencedor hoje, muito provavelmente teremos aí uma batalha judicial ao longo da semana sobre isso, para saber se é essa eleição de hoje que vai valer ou se é a eleição do sábado passado que vai valer. Falando sobre a eleição de hoje, 3.117 sócios se cadastraram e foram aprovados, estão aptos a votar na eleição de hoje. Esse número, segundo aqui o João Luiz Santoro do Esporte News Mundo, pode ser atualizado ao longo do dia e foi criado um comitê para analisar os sócios que tentaram se cadastrar e foram reprovados por algum motivo. Então, cerca aí de 3.117 sócios vão votar, ou pelo menos se cadastraram para votar nessa eleição online de hoje entre Júlio Brandt e Jorge Salgado. Apenas os dois estão concorrendo, vocês já sabem os motivos, né? O Levin retirou a candidatura alegando que a eleição que vale é a do dia 7, que ele foi o mais votado. O Sérgio Frias concorda com o Levin, também retirou a candidatura. E o Alexandre Campelo, o atual presidente do Vasco da Gama, não quis participar, inclusive está em Recife com a delegação do Vasco que enfrenta hoje o Sport. Bom, para encerrar esse assunto eleição e partir para o jogo, né, para o pré-jogo de Sport e Vasco da Gama, eu vou colocar aqui uma fala do Salgado e outra fala do Júlio Brandt. Eles foram perguntados hoje durante a eleição se eles acreditam que quem sair vencedor hoje vai ser o novo presidente do Vasco ou se vai ter aí uma batalha judicial. Primeiro, o Salgado. O Salgado disse que acredita que provavelmente vai ter uma disputa na justiça ainda. Salgado, caso o senhor seja o vencedor hoje aqui, o senhor já sai considerando presidente do Vasco ou vai aguardar? Não, eu vou aguardar. Se essa decisão for para a justiça, a gente tem que aguardar, né? Uhum. Mas eu saio daqui muito confiante se eu ganhar a eleição. Uhum. E a nossa eleição aqui, ela é em obediência às regras do jogo, à conformidade. Entendeu? Então, eu saindo daqui vencedor, eu provavelmente lá na frente, se tiver alguma disputa entre as chapas, eu também vou sair vencedor. E o candidato Júlio Brandt também comentou sobre, disse que acredita que a eleição que vale é a de hoje, que ele está cumprindo as ordens da justiça e que vai continuar cumprindo aí as ordens da justiça. Roda o que disse em Júlio Brandt. Apesar desse imbróglio judicial aí, tá confiante que hoje sai definido? Confiante, sem dúvida nenhuma. O Vasco remarcou a eleição foi remarcada, confirmada pela Justiça. Nós estamos confiantes que hoje o vencedor vai ser eleito presidente do Vasco, segunda-feira começa a trabalhar como tem que ser. E é isso, meu amigo, a eleição está acontecendo, vai até às 10 horas da noite, termina às 10, depois teremos aí a apuração, claro, se não tiver nenhuma novidade, né, uma liminar, qualquer coisa pode acontecer, né, a eleição do Vasco tudo pode acontecer, a gente, desde o início eu não venho cravando nada, né, em relação à eleição do Vasco, porque é isso aí, a qualquer momento tudo pode mudar. Ontem a liminar do Levenciano lá no STF com a ministra Carmen Lúcia foi rejeitada, por isso que a eleição de hoje está acontecendo. Então vamos aguardar aí e, enfim, à noite provavelmente a gente conversa mais explicando aqui o que aconteceu, se teve um vencedor, quem venceu e coisa e tal. E agora vamos mudar o assunto, né? Vamos falar de jogo, vamos falar de futebol, que hoje tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos lá falar de futebol, né? Tava na hora. Pô, falar de futebol é melhor do que ficar falando dessa confusão aí de eleição do Vasco. Vasco Sport hoje, 4h30, horário um pouquinho diferente, né? 4h30, transmissão da Rede Globo, mesmo hoje sendo sábado, vai passar jogo na Globo. Por quê? Porque amanhã é domingo, tem eleição, então amanhã não tem futebol, né? Todo mundo amanhã voltando aí para prefeito, vereador, enfim. Eu vou justificar, né? Porque eu voto em Angra, não tô em Angra, tô no Rio de Janeiro, então vou justificar meu voto. Mas, de toda forma, vou ter que ir, né, em algum ponto eleitoral para poder fazer lá a justificativa de não votar. Mas, enfim, vamos lá. Transmissão hoje da Globo, 4h30.
para praticamente todo o Brasil. Você que está acostumado a assistir o campeonato, os jogos dos clubes do Rio, vai passar aí em rede aberta para você. Narração de Luiz Roberto, comentários de Grafite e Roger Flores. Além disso, Sport TV e Premiere também vão transmitir, com narração de Rambran Júnior e comentários de Cabral Neto. Então, uma partida hoje que tem uma cobertura aí muito grande dos canais Globo, Sport TV e Premiere. O Vasco, meu amigo, tem 4 desfalques importantes para esse duelo contra o Sport, e todos eles por Covid-19. Os zagueiros Miranda e Leandro Castan, capitão do time, o meia Carlinhos e o atacante Ribamar. 3 ali são titulares, né? O Carlinhos vinha sendo titular com o Ricardo Sapinto, e a nossa dupla de zaga, Castan e Miranda, estão aí com Covid-19. O Vasco, porém, vai ter uma novidade no time de hoje. O zagueiro Jadson, que foi apresentado na quinta-feira como novo reforço, viajou com a equipe e deve ser titular hoje no time do Vasco, ao lado de Wehrley, o possante Wehrley. Vai voltar hoje ao time do Vasco, vai fazer ali o trio de zaga ao lado de Jadson e Ricardo Graça. O Vasco mais uma vez deve ir no 3-5-2, né? Esquema aí que o Sapinto tem jogado as suas partidas. Defensivamente até acho que o Vasco tem se comportado bem, mas não consegue criar nada, né? Vamos ver se hoje é um pouquinho diferente. Hoje é aquele jogo, meu amigo, que o Vasco tem que vencer, até porque estamos aí na zona do rebaixamento, e mais uma derrota, meu amigo, complicaria demais a nossa situação, demais. Então hoje a vitória é fundamental. O Vasco tem aí como pendurados Thales, Léo Matos, Neto Borges, Ricardo Graça, Pikachu, Gabriel Peck, Bruno Gomes e Leandro Castan, que nem joga. Vamos aqui para a escalação do Vasco da Gama, a provável escalação do Vasco que enfrenta hoje o Sport na Ilha do Retiro. Tá passando aí o campinho ao lado da sua tela. O Vasco deve entrar em campo com Fernando Miguel, Léo Matos na direita e 3 zagueiros, né? Jadson, Wehrley e Ricardo, Neto Borges na esquerda, e ali no meio Léo Gil de volante, né? Ao lado dele o Andrei, Benítez e Thales Magno, e na frente Germancano, o nosso artilheiro que não faz gol aí há um tempinho. Tá na hora também de acabar com essa zica, né? Pelo amor de Deus. E vamos lá, vamos um palpitezinho aqui, né? Vou comentar o meu palpite, você deixa o seu também. Óbvio, estou muito desconfiado com esse time do Vasco, com toda essa confusão política, isso deve afetar também o elenco. Enfim, vamos lá, vamos tentar um 2-1? 2-1, mas tá difícil o Vasco fazer 2 gols num jogo, né? 1-0, 1-0 Vasco então. Meu palpite é 1-0, gol do Germancano. E é isso. Comente para mim o seu palpite também. E eu vou ficando por aqui. Saudações vascaínas. Deixa aí o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Até a próxima.